Boa noite, meus amigos, irmãos de caminhada. Estamos hoje aqui para falar de um tema bastante relevante na nossa sociedade, especialmente para nós espíritas que cremos na continuação da vida e que esta vida ela não termina neste nosso plano terreno. É importante falarmos também que este mês, que é um mês que dizemos que é o mês amarelo, usamos essa cor amarela para dizer que é um alerta, é uma necessidade de chamar a atenção, é uma necessidade de acabar com os tabus, os preconceitos de falar sobre o assunto. E este assunto é o suicídio, que tem no dia 10 o seu principal dia de comemoração. O suicídio é uma doença e causada por um distúrbio mental que pode ocorrer em qualquer momento da vida, que pode ocorrer com qualquer pessoa, muitas vezes por uma falta de estabilidade emocional, muitas vezes mais por ordem cerebral, então seria de ordem física, emocional, mas sobretudo para nós espíritas, espiritual. Porque aquela pessoa que pensa em romper com a vida presente é uma pessoa que perde a perspectiva e a dimensão do que pode acontecer ainda no futuro. Ela está presa à sua matéria e acha que todos os problemas poderão ser resolvidos com a eliminação do seu corpo físico, o que não é verdade, já que sabemos a vida permanece ainda na existência além do plano terreno. Então, este mês, que no ano passado foi até bastante propagado, né, no ano passado, se falou muito sobre suicídio, inclusive fizemos bottoms para usar nas nossas roupas, né, para que todos aqueles que entrassem no Amor e Luz, na nossa casa espírita, visse a importância da valorização da vida. Em muitos lugares, nas portas, nas salas, colocamos um alerta e frases que mostravam a todas as pessoas que é muito importante valorizar a vida. E este trabalho, este ano, um pouquinho mais acanhado, porque a nossa casa espírita não está aberta em razão da quarentena ainda, ainda permanecemos com aquele espírito de falar sobre o suicídio e de mostrar aos nossos irmãos que é importantíssimo ter esta consciência do valor da vida, da importância de cumprir a sua missão em sua totalidade. E que no momento que aqui estamos, no plano terreno, temos que levar a nossa vida superando os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas desilusões, angústias, de forma a que sejam superadas, porque nada é colocado em nossa vida sem uma razão de ser. Tudo que é colocado em nossa frente tem o objetivo de nos mostrar um outro caminho, uma outra circunstância,
uma nova solução para nós chegarmos a uma outra situação de mais força, de mais coragem, de mais energia, de pensamentos positivos e sabermos que depende de nós, de cada um de nós, levantar estas forças. Só que, muitas vezes, aquele irmão que está acometido desta desordem, né, mental, ele muitas vezes não se dá conta do que está acontecendo. Ele está num sofrimento, mas ele não, muitas vezes não reage por não se dar conta de que ele está doente, de que ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma solução para a sua vida. Então, ele não busca esse atendimento por ele mesmo. É preciso que outros irmãos, amigos, enfim, companheiros, familiares, pessoas da sociedade, às vezes até professores, porque isso ocorre também com crianças, com adolescentes. A depressão, ela se manifesta em qualquer fase da vida. Então, é preciso que essas pessoas que estão ao seu lado os observem e digam, olha, vamos buscar ajuda? Esta é a principal, a principal atitude, digamos, que cada um de nós pode ter ao ver que aquele irmão está cabisbaixo, que ele está triste. Não que a tristeza seja uma depressão, nem que vá levar ao suicídio, não, de maneira alguma. Mas se ele está diferente daquilo que ele é, ou está manifestando algumas situações, tipo, não sirvo para nada mesmo, eu não queria estar mais aqui nessa vida. São observações, assim, que fazem, vamos dizer, nos dá aquele alerta, que é o alerta amarelo, né? Daí a importância de nós fazermos vamos dizer, um momento de reflexão nesse mês de setembro e pensarmos quem é que está assim na nossa volta, porque são muitos no Brasil. A incidência de suicidas é bastante alta, sendo que no Rio Grande do Sul é mais alta ainda. E entre as faixas etárias, a dos idosos é a maior de todas, especialmente homens. Então, homens da terceira idade são os maiores, vamos dizer, o maior índice de suicídios dentre todas as faixas etárias. Por quê? Porque o homem, ele tem uma dificuldade de estar só, de permanecer só, de não ter aquele incentivo. E muitas vezes ele ou é abandonado pela família, ou ocorre de não ter família, ele se comunica menos, ele se fecha mais. E aquela pessoa que se fecha, ela não coloca para fora aquilo que vai no seu coração. O coração fica apertado, né? Então, é preciso falar. Falar é a melhor, inclusive existe um slogan, falar é a melhor solução. Então, nós estávamos falando antes a respeito do corpo físico, que, digamos, o corpo físico morre, mas que os problemas seguem juntamente com o espírito desse irmão. Como assim? Aqueles que não conhecem a doutrina espírita, nós vamos explicar. Aquele irmão que se suicida, ele rompe
o fluido vital que o liga com o ser maior, com o nosso Pai, com a força cósmica da natureza. Ele faz uma ruptura. Com essa ruptura, ele não consegue ascender. Ele fica num plano de dificuldade em que, muitas vezes, aquela situação do suicídio, aquele momento, aquela situação que ele criou para se suicidar, seja pelo que foi, ela permanece na sua mente espiritual, né? Na sua psicosfera. Então, essa psicosfera, ela fica impregnada dessa mesma situação e fica se repetindo por muito, muito, muito tempo. Quanto tempo? Não existe um estudo que eu conheça, pelo menos, que possamos afirmar que isto pode ficar por muito tempo ou por pouco tempo. Mas como psicógrafa, há muitos anos, já faz 20 anos que eu psicografo, eu vejo assim que aqueles que tiveram uma formação espiritual na sua vida terrena, e que foram acometidos por alguma doença, tipo depressão, embora não seja só a depressão que cause o suicídio, há outras doenças que podem causar. Ela fica ainda por um tempo naquela situação, mas num determinado momento ela pede ajuda. No momento que o espírito pede ajuda, ele começa a ser trabalhado pelos mentores espirituais que o auxiliam a se recuperar. A recuperar a parte perdida, se ele se feriu, a recuperar a sua condição, a sua consciência. E isso não o liga imediatamente ao seu corpo espiritual original. Ainda é preciso uma longa caminhada até que ele comece a, vamos dizer, o trabalho de reconstrução com o auxílio daqueles médicos do espaço, aqueles espíritos de luz que conseguem, né, recuperar gradativamente as condições vitais desse irmão. Então, o suicídio é uma negação à vida, uma negação a tudo aquilo que lhe foi dado na hora do nascimento. Então, por isso, é uma situação muito difícil. Eu vou falar depois, num próximo vídeo, a respeito dos impactos desta situação com a família, com a sociedade. Mas eu queria só, para finalizar, dizer que no Amor e Luz, nós temos um grupo que é especializado em suicídio, para auxiliar o desencarnado, e temos um grupo de atendimento fraterno, de apoio presente, que é encarregado de dar a assistência às famílias, aquelas pessoas que muitas vezes não se deram conta, nem sabiam, alguns deles, enfim, que entram numa situação de desespero porque o seu irmão, o seu familiar tomou esse tipo de atitude. O que eu queria dizer, até para confortar meus irmãos, é que, assim, o suicídio, ele não é um fim de mundo, ele
ele tem resgate, ele tem recursos bem difíceis, é verdade, mas que é preciso que nós todos na sociedade, não só no Amor e Luz, mas na sociedade em geral, observemos os nossos irmãos, tá? Queria dizer também que este dia e este mês amarelo, ele foi criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Nacional de Medicina. Ele é relevante, é um assunto importantíssimo dentro da área médica e que precisa ser encarado de frente. Então, vamos dizer não aos tabus, vamos dizer não aos preconceitos e vamos falar sobre o assunto, certo? Então, muito obrigada e uma boa noite a todos.